Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E vocês devem ficar um pouco angustiados, né, de ficar circulando pelas redes e ter a impressão que os assuntos estão muito repetidos. Parece que a gente não consegue enxergar diante das nossas angústias um horizonte lá na frente. A gente não é capaz de ficar absolutamente tranquilo e esperançoso que com esse governo que está aí as coisas podem melhorar. E o pessoal que apoia esse governo, será que eles têm o mesmo sentimento que a gente nutre quando a gente analisa determinados fatos? Ou será que a gente tem um grupo de pessoas que tem uma fé ilusória? Porque nós vamos ver aqui que na prática do que nós temos hoje não pode surgir absolutamente nada de positivo para o povo brasileiro. Nós vamos analisar isso aqui hoje, vou fazer algumas questões aqui, vou apresentar algumas reflexões para você fazer para aquele teu amigo, aquele que acredita ainda no governo Bolsonaro, na política econômica, se é que dá para chamar isso de política econômica, e a gente vai entender também como as eleições norte-americanas elas podem influenciar aqui a nossa vida, o nosso futuro. Se você está chegando agora, convido você a se inscrever, dê o clique, ajude a gente a ampliar ainda mais o nosso alcance aqui e leve os nossos papos aqui como base para você levantar algumas polêmicas com seus amigos, seus parentes, as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que sempre dá uma prosa muito boa, né? E vocês todos eu peço para darem um joinha aqui para ajudar a gente a chegar mais longe ainda. Gente, então vamos seguir em frente. Uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos, né? E transferir essa pergunta para alguns amigos é a seguinte. O Brasil é de fato dirigido por quem? Quem é que comanda o nosso país? E quem comanda o nosso país está comandando em que direção? Se você parar para pensar sobre isso, você pode chegar a respostas simplórias. Se você disser que quem manda no Brasil é o Bolsonaro, você está cometendo um grande equívoco. Se os bolsonaristas acham que quem manda no Brasil é Bolsonaro, eles estão muito enganados. Se Bolsonaro acredita que ele manda no Brasil, ele então é o mais enganado de todos. Então quem manda no Brasil? Gente, não é uma única pessoa. Esse é um processo político que se abate sobre um país como o nosso e outros países também. No sistema republicano presidencialista, um presidente da República ele funciona como um animador de energias, de políticas, ele é o condutor, ele é o concentrador de atenções e ele pode provocar, aí sim, dentro de um projeto, a elevação da condição de vida de algumas nações. E no Brasil, o presidente brasileiro, ele tem o que na cabeça? Será que algum bolsonarista, alguma pessoa que acredita em Bolsonaro, é capaz de dizer o que tem na cabeça do presidente da República? O que ele quer? Não vale dizer essas coisas vagas, né? Ele é contra a corrupção, ele é Brasil acima de todos, ele é Deus acima de todos. Isso não resolve os nossos problemas. Essas questões podem ser discutidas de uma forma superficial, mas exercer o comando de uma nação precisa muito mais do que a adesão a esse tipo de princípios, né? Então a pergunta é, quem manda no Brasil? Quem conduz aquilo que de fato pode transformar materialmente as nossas vidas, ou seja, a economia? É Bolsonaro que está dando a direção da economia do nosso país? É um brasileiro preocupado com a nossa nação, em fortalecer o Brasil, em fazer com que o Brasil cresça, que o Brasil consiga ser uma nação que distribua a riqueza para o seu povo? A pessoa que conduz a economia do nosso país está preocupado em jogar mais dinheiro para a educação, para fazer com que a nossa pátria saia do atraso? Jogar dinheiro para a saúde, para acabar com as chagas que o Brasil tem? Para o saneamento básico, para evitar que a gente tenha tantas doenças? Na ciência e tecnologia? Ou não? A pessoa que conduz a economia do nosso país pensa em tudo para jogar dinheiro para bancos e menos para o povo brasileiro. Então, se a gente analisar essas questões, a gente vai ver que nós não temos muitas perspectivas de melhoria para o povo brasileiro aqui proximamente. A gente vai ter que mudar a política, mudar os personagens políticos que tem aí e colocar pessoas que estejam comprometidos com um projeto de transformação e de enfrentamento dessas questões ou dessas estruturas que dominam tanto países como o nosso. Voltando à pergunta original, se você disser que quem manda no Brasil são as grandes corporações econômicas, as grandes corporações financeiras, nacionais e transnacionais, apoiadas pelos grandes meios de comunicação, você acertou na bucha.
Não é todo mundo que está perdendo dinheiro com a pandemia, não, gente. O jornal hoje mostrou aqui uma pesquisa que nos dá conta dessa informação aqui. Que enquanto muita gente está morrendo, muita gente está perdendo, muita gente está sofrendo muito, bilionários ficam mais ricos. E o acúmulo de riqueza durante a pandemia chega a 10 trilhões de dólares. É muita coisa. No Brasil tem muita gente ganhando dinheiro. Pergunte a algum amigo, esses que você tem, bolsonaristas, se eles acham que bancos estão perdendo dinheiro. Se o agronegócio está perdendo dinheiro, se a indústria farmacêutica está perdendo dinheiro, se a indústria automobilística, enfim, as indústrias de ponta no nosso país, elas podem até ter perdido alguma receita, como todas estão perdendo no mundo. Mas não é estranho que a acumulação de capital chegue a esse volume, 10 trilhões de dólares? Gente, quando nós analisamos esses fatos, a gente vai chegar à conclusão que se o Brasil seguir nesse caminho, a gente não vai ter transformação nenhuma no nosso país. O presidente da República, eu acho muito engraçado que muita gente da esquerda, muita gente dos meios de comunicação, jornalistas, atribui ao presidente uma sabedoria para lidar com a política. Ele nomeou fulano de tal para o Supremo porque ele deu um golpe em determinado setor, ele pensou estrategicamente, ele fez uma aliança aqui, ele está fazendo uma aliança acolá, na política econômica ele está dando esse norte assim. Gente, isso não existe. Só é capaz de proporcionar algum tipo de estratégia quem estudou alguma coisa de estratégia, quem vivenciou alguma coisa de estratégia, quem viveu num ambiente onde fazer estratégias ou exercer um comando era uma situação vital necessária. Qual a experiência do presidente da República? Qual é a leitura que ele tem? Qual é a literatura que ele tem? Ele está cercado com que tipo de gente para poder dizer que o Brasil está conduzindo um projeto, está dentro de um projeto? Ele não é capaz de dar nenhuma resposta positiva sobre nada do governo. Tudo ele está terceirizando. É fulano que sabe, pergunte para ciclano, pergunte para Beltrano. Então, na área econômica, o presidente da República é uma pessoa absolutamente nula. Ele entregou o Brasil para os grandes interesses transnacionais que dão as cartas no nosso país. Se os bolsonaristas acham que o Bolsonaro veio para romper com alguma estrutura que eles chamam de establishment, o poder constituído, o poder econômico, as elites, os altos servidores públicos em termos de remuneração, o poder judiciário, Supremo Tribunal Federal, essas pessoas já caíram do cavalo. O Bolsonaro não consegue enfrentar essas pessoas, ou esses grupos, ou essas estruturas, porque ele sequer consegue entender quem é que ele está lidando, com o que ele está lidando ali. E aí eu tenho que fazer um link com as eleições norte-americanas. Nós todos estamos apreensivos, quem está acompanhando a política, com as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e se Trump vai ser derrotado nessas eleições lá. Porque se isso acontecer, isso vai representar, pelo menos no campo do discurso aqui no Brasil, uma grande mudança. Pelo menos esse discurso dessa gente tão enlouquecida que acha que os problemas do Brasil não são os problemas econômicos, são o comunismo, o Foro de São Paulo, a doutrinação nas escolas, essas maluquices, esses grupos de pseudo-religiosos que apoiam o governo colocando suas pautas morais, acham que esses são os principais problemas. Pois bem, nos Estados Unidos, eu já comentei com vocês com esse livro aqui do Michael Moore, The Stupid White Man, onde ele critica duramente o que acontece lá em termos de informação jornalística, como o americano tem ficado uma pessoa ignorante de várias décadas para cá, e ele escreveu esse outro livro aqui, muito interessante também, já da era Bush, que ele chama, o livro se chama Cara, Cadê o Meu País? E isso mostra bem para a gente como os americanos, eles também estão reféns desse mesmo tipo de situação que nós aqui no Brasil estamos. Quem manda lá também são as grandes corporações financeiras, os grandes grupos econômicos, influenciados pelos grandes meios de comunicação e agora pelas redes sociais também, E ele dizendo aqui dessa ignorância, aí a gente tem que separar um tanto, gente? O que é o povo americano do que são os governos americanos. A gente pode ter críticas muito contundentes a que os governos americanos fazem. Agora, o povo não tem menor responsabilidade. O povo ele é tão vítima da máquina de informação como nós aqui no Brasil
também somos, né? E nós aqui ainda somos mais reféns ainda do que eles, porque a gente ainda pega a rebarba daquilo que é jogado para eles. Esse livro aqui do Mike Moore, ele diz uma coisa muito engraçada. Ele manda um recado para o Brasil e ele fala que os americanos não sabem absolutamente nada sobre o Brasil. Mas a coisa é pior. Ele diz o seguinte: a maioria de nós não consegue localizar vocês no mapa. E pior, também não conseguimos localizar nosso inimigo. De acordo com uma pesquisa recente, 85% dos americanos adultos com idade entre 18 e 25 anos não conseguem achar o Iraque em um mapa. Eu acho que o primeiro parágrafo do Código de Leis Internacionais deveria ser o seguinte: se um povo não consegue encontrar seu inimigo sobre o globo terrestre, ele não tem permissão para bombardeá-lo. Então, gente, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora tem muita importância para o que vai acontecer no nosso país. Mas nós não teremos grandes transformações, porque tanto o Trump quanto o Biden ganhando as eleições ainda serão as grandes corporações econômicas que ditarão as pautas da política econômica nos Estados Unidos, e os mesmos grupos têm suas ramificações em países como o Brasil, com presidentes vassalos, presidentes sem capacidade, presidentes sem patriotismo honesto mesmo, pessoas que têm ministros da economia que estão atrelados a esses grandes grupos econômicos transnacionais. Então nós estamos muito vinculados com as coisas que saem de lá e batem aqui. Nós temos que, aqui no Brasil, fazer essas perguntas para os nossos amigos que a gente ainda tem, nossos familiares bolsonaristas, para que eles respondam qual é o projeto do Brasil? Quem de fato manda no Brasil? Bolsonaro manda no Brasil? Bolsonaro enfrentou os principais problemas do Brasil? O Brasil tem um projeto, tem um norte? Quando nós encontrarmos as respostas dessa gente, a gente vai perceber um grande vazio. Serão respostas vagas, porque ninguém tem projeto, porque não existe projeto. O projeto é sobreviver a cada dia, para que cada dia o Brasil sirva de laboratório e de local para exploração de todo tipo de riqueza e de sangue de um povo como o nosso, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Mande seus comentários, suas críticas são muito importantes. Não nos abatamos com as coisas que estão ao nosso redor. A gente tem que ajudar a construir projetos para o futuro, fazer com que os políticos que nos representam no campo progressista, eles sentem para conversar e ajudem a gente a encontrar um caminho para a gente mudar tudo de ruim que acontece com o povo brasileiro. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!